Hello guys, what's up? This will be our quarantine video classes. I hope we can use this moment to learn together. And this class will be about the verb can for ability. Bom, o verbo can é um verbo muito curioso em inglês, meio complicado às vezes porque ele gera umas confusões, mas não é nada também impossível de entender, só que tomar cuidado. E hoje o nosso foco vai ser justamente esse que está no título da folhinha de vocês aí, aqui em cima, ó. Can for ability. A gente vai aprender a usar ele com essa ideia de expressar habilidade. So, to start, we have a vocabulary called people's common abilities. People's common abilities. Repeat with me, please. Cook. Ride a motorcycle. Play soccer. Drive a car. Dance. Play the piano. Swim, sing. Okay? Do you understand all these abilities? You have the pictures here to help you. If you don't understand, pause the video and go check online or on a dictionary to understand better here. Okay? And now we have 4 questions about abilities to answer. The question letter A is, which of these abilities do you have? So you have the list here. Which abilities don't you have? Letter C. Which abilities would you like to have? And letter D. What other abilities do you have? Make a list with 3. Guys, this moment I want you to pause the video a little, think about the answers, and if you can, send me an audio on WhatsApp or something like this with the answers. Ok? Então pode parar o videozinho um pouquinho. Se quiser gravar um áudio com as respostas e me mandar, eu vou corrigir a pronúncia de vocês. Now, I will give my answers to these questions. Letter A. Which of these abilities do you have? Quais que eu tenho? Ride a motorcycle, drive a car, and that's all. I have only 2 abilities. Which abilities don't you have? Quais que eu não tenho? Cook, play soccer, dance, play the piano, swim, sing. I am terrible. I have no abilities. I'm really bad with different abilities. Which abilities would you like to have? Quais que eu gostaria de ter? I would like to have dance, play the piano, and sing. Gostaria de ter todas essas artistic abilities. Yeah, ia ser tipo um showman, assim, sabe? Dancing, playing the piano, singing. Seria bem da hora. What other abilities do you have? Quais outras que eu tenho? Speak English. Yes, of course. I'm a teacher. Make cakes. Fazer bolos. Eu faço uns bolos, ó, pelo menos eu acho, muito bons, né? And speak English. Make cakes. Write stories. Eu não sou muito bom em escrever histórias, mas eu adoro escrever histórias. Um dia eu vou publicar um livro meu, aí vocês vão ver. Gosto bastante de write stories. E vocês, já fizeram a listinha? Tudo pronto aí para me mandar? Ok? Guys, continuing now, we have a reading activity. Reading activity called What do you think about these super abilities? A gente tem um textinho aqui com as máscaras, com habilidades inúteis de super-heróis. Tem umas habilidades bem estranhas e tem um vocabulário bem estranho também. Então esse é um outro momento que eu vou deixar vocês pausarem um pouquinho, lerem em silêncio aí o texto e daí vocês voltam, checam o vocabulário e podem ler em voz alta também, se quiser me mandar. Vocês também vão ter que mandar as respostas das perguntas que estão aqui, tá? Então pausa o vídeo um pouquinho aí, dá uma lida no texto, tá bom? Pronto, já leram? Eu vou ler agora em voz alta, você pode querer repetir ou copiar a pronúncia, tirar alguma dúvida. Vamos lá. Ability number 1. Can go 3 days without shaving and look freshly shaved. Essa é interessante. Can become totally invisible, but only in the dark. Okay? Can attract bullets to yourself. This is a crazy one. Can run in super slow motion. Speed. That's a very stupid ability. Can levitate,
but only 1 centimeter from the ground. Essa eu não diria que é tão inútil, na verdade, né? Se tu vai levitar 1 centímetro do chão e sair deslizando com essa levitação, poderia ser até interessante, na verdade. Eu nunca mais teria que andar, propriamente dito. E a última, can travel 1 second to the future only once a day. Essa soa um pouquinho inútil também. And now, guys, you have 3 questions. I want you to send me the audios with the answers, right? Question letter A. Would you like to have any of these abilities? Você gostaria de ter alguma? Essa de levitação aí, can levitate but only 1 centimeter from the ground, seria interessante de ter, né? Which super ability would you like to have? Qual super habilidade você gostaria de ter? Fora essas, tá? Qualquer super habilidade. I would like to read minds. Ler mentes, read minds. Acho que seria uma habilidade bem interessante. Do you know any person with an extraordinary ability? Então, alguém com uma habilidade assim que seja extraordinária, um esportista ou alguém da sua família? Sempre que eu leio essa pergunta, quem vem na minha mente é o Usain Bolt, um cara extremamente rápido, né? É uma super ability, uma extraordinary ability. E você? O que você pensa quando você lê essas 3 perguntas? Me manda o áudio que eu estou esperando, tá bom? Vamos lá. Adiante, a gente vai para a segunda página, onde a gente tem uma reading activity. Again, I want you to pause the video. You can read all the text. Check the vocabulary online. Okay, you can look on a dictionary. You can put on Google Translator if you want. And after that, I want you to complete these 2 charts here. In this first chart, you are going to put what Sally can do and what Sally can't do. And here, what Michael can do and what Michael can't do. Okay? So I want you to read the text, check the vocabulary, and complete these 2 charts. Okay? Pause the video now. Now, I will read out loud the text, and if you want to practice pronunciation, you can read too. Let's go. This is Sally Anderson. She is 13 years old and she is Japanese. Sally likes school. Her favorite subjects are physical education and music. There are some things Sally can't do. She can't sing or dance. So what can Sally do? She can play basketball. She's a champion basketball player. It is her favorite sport. Sally can play the piano and the guitar, but she doesn't have much time for these activities. Often, when she has a game, she doesn't go to music class. Her best friend is Michael. He is 14 years old and is an athlete. Michael can swim and play soccer very well, but he can't play basketball or play the piano or the guitar. Ok? Vamos conferir então agora a resposta desses quadrinhos? O que a Sally can do? O que ela sabe fazer? Vamos ver. She can play basketball, she can play the piano, and she can play the guitar. So these 3 abilities. E o que ela can't do? O que ela não consegue ou não sabe fazer? She can't sing and she can't dance. Right? E sobre o Michael agora? Michael can swim and play soccer very well. Ele tem essas 2 habilidades. Mas quais que ele não tem, né? O que ele can't do? Play basketball. He can't play basketball. And he can't play the piano. And he can't play the guitar. These 3 abilities Michael doesn't have. He can't do these things. Okay? And also here down we have another activity that I wanted you to do. I have a question. Can you, and many options. I want you to check the affirmative or negative questions. Affirmative or negative answers. First question. Can you play basketball? Então, se você souber, yes I can. Se você não souber, no I can't. Can you play soccer? Yes I can. No I can't. Can you swim? Yes I can. No I can't. Can you play handball? Yes I can. No I can't. Can you sing? Yes I can. No I can't. Can you dance? Yes I can. No I can't. Can you play an instrument? Yes I can. Or no I can't. Ok?
eu vou dar as minhas respostas, tá? Aí vocês conferem com a de vocês aí. Mas já adianto que eu sou péssimo em quase tudo que vocês conseguirem imaginar. First, can you play basketball? No, I can't. Can you play soccer? No, I can't. Can you swim? No, I can't. Can you play handball? Definitely no, I can't. Can you sing? Oh, unfortunately no. I would love, but no, I can't. Can you dance? For sure, no, I can't. Can you play an instrument? Definitely no, I can't. Como eu disse para vocês no começo, eu não tenho habilidade nenhuma, tá? Então, sou péssimo com todas essas habilidades aí. Mas e a resposta de vocês? Pode mandar depois por foto, por áudio, o que vocês quiserem, tá? Por vídeo, quiser gravar um vídeo falando das respostas, lendo o texto, eu estou aceitando qualquer tipo de vídeo e qualquer tipo de áudio para eu poder ajudar vocês e corrigir vocês, tá? Pausa o vídeo então, faz as atividades e me manda depois, pode ser? Now guys, on the next page, we come to the grammar part, okay? You have these 3 orange blocks here, boxes, where I explain a little about the verb can. Let's understand a little better this verb. So, as I mentioned to you, we are working with the verb can for ability. E a primeira parte da explicação diz o seguinte, na primeira box laranjada aí. Use the verb can to express an ability that you have. It can be simple or complex abilities. Então, a gente usa o verbo can quando a gente quer dizer que a gente sabe ou que a gente consegue fazer alguma coisa. Tá? Não importa se é algo simples ou algo complexo, a gente pode usar o verbo can. Por exemplo, eu poderia dizer para vocês, I can speak English. Right? I can speak English. Essa é uma habilidade que eu tenho. Eu sei ou eu consigo falar inglês. Uma habilidade aí, não vou dizer que é complexa nem que é simples, mediana, né? Agora uma habilidade simples. I can run. I can run. Eu consigo ou eu sei correr, tá? Então, a habilidade que você tiver, você pode usar o can para dizer que você consegue fazer ela ou que você sabe fazer ela, tá? Tem alguns exemplos aí. Se você quiser ler o exemplo e me mandar como áudio também, eu topo, tá? Eu vou ler eles aqui e pode repetir comigo também. Eu vou ler, você repete depois de mim. I can speak English. Thor can fly. My mother can cook well. Quicksilver can run very fast. Então, habilidades simples, mais simples, I can speak English. Habilidades extremamente complexas, Thor can fly. O Thor sabe voar. My mother can cook well, uma habilidade mais tranquila. Quicksilver, sabem quem é o Quicksilver? Ele é o Mercúrio dos Vingadores, dos X-Men. Não sei quem aí deve conhecer, tá? Quicksilver can run very fast. Então, o Mercúrio consegue, sabe correr muito rápido. Ele é tipo o The Flash da Marvel. Mas já deixo claro desde já que o The Flash é muito melhor, tá? O The Flash é meu herói favorito. Então, mas eu pus o Quicksilver porque eu sou bonzinho. Entenderam a ideia? Né? Tentem pensar em coisas que vocês conseguem ou sabem fazer em inglês. Usando o verbo can para expressar que você consegue ou que você sabe fazer isso. Tá? Second part, when you don't have the ability, you can use the negative can't or cannot to express it. Então, se você não tem a habilidade, ou seja, se não consegue, não sabe fazer algo, o can't ou cannot serve para dizer isso. É a negativa do can. Tá? Lembrando que cannot é a forma mais formal, é a forma por extenso da negativa. O can't é a forma abreviada. E também não importa se é uma habilidade simples ou uma habilidade complexa. Por exemplo, eu poderia dizer para você I can't play soccer. Uma habilidade simples que eu não tenho. I can't play soccer. Uma habilidade mais complexa. I
can't levitate. Eu não consigo, eu não sei levitar, flutuar, né? Não tenho esse superpoder, infelizmente. Olha os exemplos que tem aí. Repitam comigo. I can't swim. Hulk cannot fly. My father can't drive. My father can't drive. Captain America cannot read minds. Então, de novo, habilidades mais comuns e super habilidades, né? Eu não sei nadar. O Hulk não sabe voar, meu pai não sabe dirigir e o Capitão América não sabe ler mentes. Tá? Então é assim que eu expresso a ideia negativa, quando eu não sei fazer algo. E a terceira forma, né, está escrito aí no box de vocês. If you want to ask about someone's abilities, you can use the interrogative form. To do so, you need to invert the verb can and the subject. Então, para fazer uma pergunta usando can, a gente vai usar aquela famosa, entre aspas, aí, regrinha do to be, onde você inverte a pessoa e o verbo para fazer a pergunta. Vamos supor que eu estivesse dando uma afirmação para você. You can swim. Estou afirmando, você sabe nadar, você consegue nadar. Se eu quiser transformar isso numa interrogativa, não basta eu vir aqui e pôr o ponto de interrogação. Eu vou ter que, na verdade, além do ponto de interrogação, realizar uma inversão aqui do sujeito com o meu verbo. Então ficará algo do tipo Can you swim? Pontinho de interrogação no fim. Você sabe nadar ou você consegue nadar? Ok, guys? Olha os exemplos. Repita os exemplos comigo. Can you play the guitar? Can Black Widow fly? What languages can your brother speak? What can Hawkeye do? Tá? Então, você sabe tocar violão? A viúva negra, né? Ela está aqui embaixo, se você olhar no desenho aqui. Sabe voar? Quais línguas o seu irmão consegue falar ou sabe falar? E a última, what can Hawkeye do? Hawkeye é esse herói do pontinho aqui, ó, é o Gavião Arqueiro, aqui no cantinho. O que o Gavião Arqueiro sabe fazer ou consegue fazer? É assim que você faz perguntas com o can, então, tá? O interessante do verbo can e dos outros verbos que pertencem ao mesmo grupo que ele é que ele não tem alguns dos detalhes, eu costumo brincar com meus alunos que ele não tem algumas das frescuras que os outros verbos têm. Quais são essas frescuras? Primeiro, ele não tem variação para he, she, it. Não existe aquele Szinho no fim, tipo I can, he cans. Isso não existe. É can para todo mundo. A segunda coisa que eu acho interessante dele é que ele faz pergunta igual ao to be. Você inverte, não precisa de do, de does para fazer a pergunta. E na negativa também não precisa de um don't ou de um doesn't. É só pôr o not lá para virar cannot ou a forma abreviada can't. Tá? E um detalhe extremamente importante para saber sobre eles, que é muito comum as pessoas errarem, e eu adoro pegar no pé desses detalhezinhos, porque é onde as pessoas erram em provas e coisas do tipo, é que depois do verbo can, por exemplo, he can, aí vai vir um outro verbo, ele sabe nadar, por exemplo, você não pode pôr um to aqui, tá? Antes do próximo verbo. Esse é um erro muito comum. Eu vejo muita gente falando I can to speak, he can to run, she can to swim. Não, ele não aceita to, tá? O correto, então, esse aqui é o errado, tá? O correto, então, é he can. E depois do can, quando for vir um outro verbo, já vem o verbo direto. He can swim. Ok? Nada de to no meio ali. Por mais que pareça lógico por causa do português, né? Ele sabe nadar, to swim. No português o verbo fica mesmo no infinitivo. No inglês não, fica sem o to ali, tá? É mais ou menos assim que o can funciona. Ah, tá. Lembrando que também, nas perguntas, é sempre possível aparecer aqui uma W8 word no começo, tá? Não é nada obrigatório, mas é possível que apareça ali antes do can. Por exemplo, where can you swim?
Originalmente eu tinha simplesmente você consegue nadar e aqui onde você consegue nadar. Numa piscina, no mar, num rio, eu não consigo em lugar nenhum, tá? Então é possível que apareça aqui uma double weight word. Right, guys? De explicação é isso. Mas vamos dar uma olhada agora na próxima página, onde tem alguns exercícios, tá? Eu quero que você faça esses exercícios da folhinha para mim, tire uma foto e me mande. Se quiser também gravar áudio lendo as suas respostas, para que eu possa corrigir sua pronúncia, né? Não ficar só uma coisa de correção gramatical, pode mandar também. Fala, Ivan, esses aqui são os áudios da tarefa, tá? E lê para mim todas as suas respostas. Eu vou fazer os exercícios aqui com vocês agora com as minhas respostas, mas eu quero que vocês façam com as suas. First activity. Complete the sentences with can or can't. Make them true for you. Então, complete as frases com o can ou can't. Faça que elas sejam reais para você. Como assim? Olha a letter A. I, blá, 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 swim. Eu, nadar. Se você souber nadar, can. Se você não souber, can't. Tá? De maneira que ela seja real para você. Eu vou dar as minhas respostas. Letter A. I can't swim. B. I can't draw. C. I can't cook. D. I can walk. E. I can jump. F. I can't ski. G. I can read. 8. I can count. I can't sail. And J. I can't sing. Okay? Second activity. Make a list with sentences about your abilities. Então, quero uma listinha com frases, tá? Não só palavrinhas soltas, das suas habilidades. Primeiro, affirmative, que são as habilidades que você tem. Depois, negative, as habilidades que você não tem. Eu vou fazer a minha lista aqui, tá? Com 1, 2, 3, 4, 5 de cada uma. Vamos lá. Affirmative. Number 1. I can speak English. Number 2. I can read a lot of things at once. De uma vez. Number 3. I can speak well in front of people. Number 4. I can make delicious cakes. Number 5. I can run 5 kilometers non-stop. Now negatives. Negative é mais fácil, tá? I can't speak Spanish. I can't cook. I can't swim. I can't play basketball. And I can't sing. Ok? E a última, essa é totalmente interativa, porque eu quero que vocês mandem para mim de qualquer jeito. 3. Create 5 questions about abilities and ask your classmate. Você vai criar 5 questões sobre habilidades e perguntar para o seu colega de sala, no caso sou eu, tá? Vamos lá, vou fazer para vocês aqui 5 perguntas agora, inventando na hora. Letter A. Can you play an instrument? What instrument? Letter B. Can you practice any sport? What sport? Letter C. Can you cook well? What can you cook well? Letter D. Can you speak any other language? What language? Sorry, what language? And letter E. What can you do better than any other friend? Então, o que você consegue fazer melhor que qualquer outro amigo? Send me your answers to these questions and send me your questions so I can answer you. Ok, guys? É isso por hoje. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Eu estou disposto a responder qualquer dúvida que vocês me mandarem. Lembrem-se de pausar os áudios, de ouvir os áudios... pausar o vídeo. Tô ficando doido já. Pausar o vídeo, ler as coisas com calma, voltar ao vídeo. Vocês podem repetir, podem me mandar dúvidas, tá? Não tem problema nenhum. Eu vou estar no WhatsApp esperando a comunicação de vocês para ajudar vocês. Qualquer outro problema é só me mandar mensagem e eu vou estar muito ansioso para ver como que vai sair essas aulas e qual que vai ser o resultado de tudo isso. Beleza, pessoal? Força aí na quarentena e em breve estaremos de volta. See you. Bye, bye.